No dia 21 de outubro, eu estava lá no encontro, revisão, eu, a Dani e o Roosevelt. E na parte da manhã eles pedem para a gente se sentar em lugares sozinhos, assim, não podia nem falar, né? Não pode ficar dando spoiler das coisas que acontecem lá. Mas tem uns momentos que a gente fica sós com Deus. E no domingo, era um dia atípico, igual esse, assim, um dia de chuva, aquele diazinho que a gente não tem vontade nem de sair de casa, né, irmão? Dá aquela preguiça, né? Aquela vontade de ficar embaixo do edredom. Mas nós somos vencedores, que nós estamos aqui. Amém. Conseguimos vencer essa dificuldade, pegar a estrada com chuva e chegar até aqui. E aí eu estava sentada lá, no pátio do lugar, e aí eu abri aleatoriamente a palavra, e Deus me deu até essa palavra. Eu até comentei com Dani, né, Dani? Falei, Dani, Deus me deu uma palavra. Mas quando eu cheguei em casa, que o Senhor começou a esmiuçar a palavra para mim, e eu comentei com o pastor Carlos outro dia, eu falei, pastor, Deus me deu uma palavra. Ele, amém, irmã, você vai levar a palavra. Você estava? Estava todo mundo reunido ali, né? As meninas, acho que o pessoal do Ministério Infantil, eu falei lá da porta, falei, pastor, Deus me deu uma palavra. E aí eu quero compartilhar essa palavra com vocês. Amém? E a palavra encontra-se em 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, né? Capítulo 35, do versículo 1 ao 24. Mas a gente vai correr, pode deixar. Eu não vou... 2 Crônicas 35, pode começar pelo 1. Isso. Versículo 1. Todos acharam? Quem puder ficar de pé em reverência à palavra, né? Amém. Glória a Deus. Eu quero que os irmãos leiam comigo, tá? São 5 versículos que nós vamos ler juntos. Eu vou dizendo quais são, tá? Então, vamos lá? Então celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém. E mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do primeiro mês. Versículo 2. E Josias, nos seus cargos, e os animou ao ministério da casa do Senhor. Versículo 16, pula lá. Assim, está lá no quadro, ó, quem quiser acompanhar pelo telão, ó. Assim se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia para celebrar a Páscoa e oferecer holocaustos sobre o altar do Senhor, segundo a ordem do rei Josias. No versículo 18, nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel, nem nenhum rei de Israel celebrou tal Páscoa, como a que celebrou Josias com os sacerdotes e levitas, e todo Judá e Israel que ali se acharam, e os habitantes de Jerusalém. Versículo 20. Depois de tudo isto, havendo Josias já preparado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemes, junto ao Eufrates, e Josias lhe saiu ao encontro. Podem sentar. Beleza, né? Então, eu até mostrei a mensagem para o pastor Carlos, que ela ia ter um outro título, né? Mas o título dessa mensagem é A Peleja é do Senhor. Na quinta-feira retrasada, o irmão André, ele trouxe uma palavra aqui, que eu me lembro bem, e ele falou do rei Uzias, né, irmão? Não foi? É? E também tinha base naquele entendimento ali que Deus deu ao pastor Carlos. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar, que está em 2 Crônica 26. E nessa passagem, lá no versículo 1, primeiro,
ele fala da Páscoa. A gente pesquisando Páscoa, a palavra em hebraico é Pessach, que significa Pesach, né, pastor? Que significa libertação, passagem, saída do povo de Deus do Egito para a terra prometida. E no versículo 2, ele estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos e os animou ao ministério. Aí eu achei interessante a palavra animou. Por que animou? Até o irmão estava falando aqui, o evangelista Clébio estava falando aqui sobre a obra. Muitas vezes a gente se sente desanimado. Desanimado assim a ponto às vezes até de não querer nem sair de casa. Eu não sei vocês, irmãos, mas eu estou falando isso por mim, pela minha vida. Eu tenho cargos aqui no ministério, cargo de levita, como o pastor falou, o evangelista falou, eu estou profetizando. E tem outros cargos, como cada um aqui tem um cargo no ministério. Mas às vezes a gente se sente desanimado. E o que o rei Josias fez? Ele animou o ministério. Então ele era um rei, eu entendo, por esse versículo, que ele estimulava o povo a trabalhar na casa do Senhor. No versículo 3 diz, se que o meu amado aqui puder ir acompanhando comigo. Tadinho, estou botando ele para trabalhar hoje, né? Pode confiar, só No versículo 3 desse capítulo 35, diz que a arca, para os irmãos poderem ir acompanhando junto comigo, a arca, não terei mais essa carga nos ombros. Esse versículo a gente não leu juntos. Coloca lá no 3, para a gente poder acompanhar juntos. Crônicas 35, 3. Não terei mais essa carga nos ombros. 35, 3. Isso. Aí. Ó. Disse aos levitas que ensinavam a todo Israel e estavam consagrados ao Senhor: ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão. Que arca é essa, irmãos? Quem é a arca? Jesus. É a presença do Senhor. Mas se nós lembrarmos bem, lá no livro de 1 Crônica 13, 1 Crônicas 13, no versículo 9 e 10, 1 Crônicas 13, 9 e 10, capítulo 13, versículo 9 e 10. Pois é. Uzá, que era um israelita, não conduziu a arca nos ombros e tocou nela e morreu. Não sei se vocês lembram quando o pastor Márcio esteve aqui e ele pregou sobre carro de bois. Por quê? Porque os levitas, eles precisavam carregar a arca. Os levitas, só os levitas, exatamente. Só podiam carregar a arca nos ombros. E nesse dia aqui, o que aconteceu? Então, e chegando à ilha de Quidom, estendeu Uzá a sua mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Versículo 10. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu por ter estendido a sua mão à arca. E morreu ali perante Deus. Ele morreu, porque não era a função dele tocar. Hoje, nós temos acesso à presença do Senhor, porque o véu foi rasgado. Todos nós temos acesso à presença de Deus. E o que o rei Josias estava querendo fazer? Ele sabia que os levitas tinham que carregar aquela arca nos ombros. E às vezes a presença do Senhor não é a presença dele, mas a responsabilidade que a gente tem com o serviço. As situações que a gente vai vivendo enquanto a gente está trabalhando para o Senhor, elas vão pesando nos nossos ombros. Pesando, pesando, pesando. E a gente vai desanimando.
desanimando. Mas o que o rei Josias fez? Lá no versículo 3. O que ele fez lá? 2 Crônicas 35, versículo 3. Arca, não terei mais essa carga nos ombros. Era sempre carregada pelos levitas nos ombros e não poderia ser carregada em carros de bois. Amém? Josias fez o que? Ele tentou aliviar os encargos dos levitas. Amém? E muitas das vezes a gente está precisando de uma pessoa que fale para a gente: não desanima não, vamos para a casa do Senhor, não desanima, vamos trabalhar para Jesus, não desanima não. E ele falando lá que ele queria aliviar porque estava pesado. Amém? E lá no versículo 4, ele falou: preparai-vos segundo as vossas casas paternas. Versículo 5, estai no santuário. Versículo 6, imolai a Páscoa e santificai-vos. E versículo 7, e ofereceu Josias aos filhos do povo cordeiros e cabritos do rebanho, todos para o sacrifício da Páscoa. Versículo 8, também apresentaram aos seus príncipes ofertas voluntárias ao povo, aos sacerdotes e aos levitas. E no versículo 10, assim se preparou o serviço e puseram-se os sacerdotes nos seus postos e os levitas nas suas turmas. Versículo 11, imolaram a Páscoa. E os sacerdotes espargiram o sangue recebido das mãos dos levitas, que esfolavam as reses. Aí eu fiquei perguntando para Deus, o que era esse esfolavam as reses, né? E eu pesquisando, res na verdade significa preparar para charque. E reses seria o plural de res. Reses seria número de cabeças de gado, que é qualquer animal cuja carne é utilizada para alimentação humana. Preparar o animal para comer, conservação da carne. Então, quer dizer, eles tinham todo um cuidado, até porque naquela época não tinha freezer, não tinha geladeira, né? Não tinha o que a gente tem hoje, os equipamentos que a gente tem hoje para cuidar. E eles faziam essa conservação. No versículo 12, e puseram de parte os holocaustos para os darem aos filhos do povo, segundo as divisões das suas casas paternas, para oferecerem ao Senhor. Primeiro serviam o povo, segundo as divisões das casas paternas. No versículo 13, assaram a Páscoa no fogo, segundo o rito, e as ofertas sagradas cozeram em panelas. Amém? E no 14, vocês vão entender por que eu estou contando todo esse ritual da Páscoa. Amém? No versículo 14, depois preparavam o que era preciso para si e para os sacerdotes, porque os sacerdotes filhos de Arão se ocuparam até a noite com o sacrifício dos holocaustos e da gordura. Por isso os levitas preparavam para si e para os sacerdotes filhos de Arão. Então, eles tinham todo um ritual para preparar essa Páscoa, separavam a parte do povo, a parte que era dos sacerdotes era a gordura, e eu também fiquei pedindo ao Senhor que me desse entendimento, por que a parte dos sacerdotes era a gordura, que era a parte mais difícil, e a que menos a gente quer descartar. Quem não gosta de uma gordurinha, apesar de saber que ela, né, era a parte mais difícil. Então, no versículo 15, estou correndo, para a gente não se estender muito.
Os cantores, filhos de Asaf, estavam no seu posto, segundo o mandado de Davi, e de Asaf, e de Emã, e de Jedutum, vidente do rei, como também os porteiros a cada porta. Aí o irmão estava até falando, né, do meu ministério, que é levita. Eu pensava que levita era só a pessoa que cantava, mas não é. Levita era da tribo de Levi, e eram os que eram separados para o ministério. Então, os sacerdotes, aqueles que preparavam a Páscoa, que serviam, os porteiros, hein, irmão Paulo? Irmão Paulo é levita. Enquanto a gente está aqui, ministrando a palavra, ele está lá cuidando da portaria da igreja. Entendeu? Então está falando aí desse ministério. Cantores, porteiros, não se desviaram dos seus ministérios, porquanto os seus irmãos, os levitas, preparavam o que era necessário para eles. E no versículo 16, ele disse assim: assim se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia para celebrar a Páscoa e oferecer holocausto sobre o altar. Tudo foi feito segundo o mandato do rei Josias. No versículo 17, celebraram a Páscoa e a festa dos pães asmos. Os filhos de Israel que ali se acharam, celebraram a Páscoa naquele tempo e a festa dos pães ázimos. Em algumas versões é ázimos e outras versões é asmos, né? Não é isso? Durante 7 dias. Eu também estudei um pouquinho sobre essa celebração da festa dos pães asmos, né? O que eram pães asmos? Pães sem fermento. Até eu vi uma vez passando na televisão sobre esse pão, acho que ele é até meio duro, né, para comer, né? Porque como ele não incha, a massa dele é meio dura, né? Aí eu também fiquei pedindo a Deus para me dizer pães sem fermento, porque na verdade a Páscoa foi o último dia de escravidão do povo do Egito. Foi quando eles fizeram o quê? Pegaram o sangue, aspergiram o sangue nas portas, nos umbrais das portas, que era o sangue que livrou eles da morte, da praga do Egito. Amém? Amém. E a festa dos pães asmos foi o primeiro dia de liberdade deles. Aí eu estava até pedindo uma revelação a Deus. Eu conversando com meu amado, ele me falou: por que não eles prepararam os pães sem fermento? Porque não dava tempo, irmãos, de esperar a massa do pão crescer. Então eles tiveram que, prepararam aqueles pães sem fermento, prepararam tudo e foram embora. E aqui nesse versículo fala que eles celebram essas festas até hoje. Eles celebram a Páscoa, eles celebram a festa dos pães asmos, né? Então, eles celebraram a Páscoa, a festa dos pães asmos, que eram os pães sem fermento, porque não deu tempo de esperar a massa crescer, teve que ser feito rápido. Amém? No versículo 18, esse a gente leu junto, a igreja toda leu. Diz o quê? Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, tal como a que celebrou o rei Josias. Então você imagina que o rei Josias era o quê? Era um rei próspero. Não era isso? Não era isso? No versículo 19 diz assim: no 18º ano de seu reinado, que era o rei Josias, celebrou a Páscoa. Ele já estava 18 anos reinando e ele celebrou essa Páscoa que foi grande, né? Depois acho que a palavra até fala quantos bois, quantas cabeças de boi, tudo que foi feito aquele dia para o Senhor, que foi muita coisa mesmo. E no versículo 20, depois de tudo isso, havendo Josias já preparado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carqueme junto ao Eufrates. E Josias lhe saiu ao encontro. Aí eu também fiquei pesquisando sobre essa guerra.
Na verdade, Carquemes, nessa época, ela era dominada pelos assírios, que estavam guerreando com os egípcios. E Josias era de que povo? Qual era o povo dele? Povo de Israel. Não é isso? O povo de Deus. Não é isso? Josias era do povo de Israel. Apesar dele ter sido tão próspero e abençoado no seu reinado, seu final, infelizmente, não foi tão feliz.